Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim. A todos, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marco Aurélio e eu sou lá de Pouso Redondo. Viajei várias centenas e milhares de quilômetros para chegar até aqui, né? Nós chegamos. Que bom reencontrá-los, que bom revê-los. Eu sempre digo que é uma satisfação imensa quando me convidam para vir a essa casa. Casa essa que tem um carinho muito especial. Os trabalhadores da casa, o pessoal que está mais tempo aí sabe por quê. Então, claro, a gente tem um carinho por todas as casas, mas nessa casa eu tenho um carinho especial. Então eu fico muito feliz sempre que sou convidado a vir aqui falar sobre a doutrina espírita. E hoje eu venho trazer um tema que é um tema muito gostoso de conversar. A gente vem falar sobre o que é ser espírita, o porquê ser espírita, o que é o espiritismo. Tem alguém aqui hoje que é a primeira vez que está na casa? Seja bem-vindo. Olha só quanta gente, que coisa boa, que maravilha tê-los aqui, né? É sempre uma alegria quando vem gente nova na casa, né? E o Sr. Cantão foi muito feliz quando ele disse que aqui é uma escola. E realmente é uma escola onde a gente aprende os porquês da vida. O Espiritismo ele explica para a gente com uma riqueza enorme, através da literatura, através de espíritos que vieram nos trazer informações, nos trazer ensinamentos, e a gente, podendo absorver esses conhecimentos, esses ensinamentos, a gente vai se tornando pessoas melhores, porque nós começamos a ver a vida de uma maneira diferente. Começamos a ver o sofrimento de uma maneira um pouquinho diferente. Temos pessoas que estão a primeira vez na casa, mas temos também pessoas que já estão na doutrina espírita há muitos anos, há muito tempo. Todos que estão aqui, ou melhor, nem todos que estão aqui se consideram ainda espíritas, mas com certeza aqui tem pessoas que já se consideram espíritas. Quem aqui, entre vocês, que quando vem aquele rapazinho lá do IBGE fazer o censo na nossa casa e pergunta qual a sua religião e já se declara espírita? Tem gente aqui, tem gente lá, tem bastante gente que já se declara espírita. Quem aqui se declara simpatizante da doutrina espírita? Simpatiza, olha só, né? Eu acho que a grande maioria simpatiza com a doutrina espírita. E para a gente conseguir entender o que é o espiritismo, conseguir entender o que é ser espírito, é necessário muitas vezes a gente retornar séculos e séculos e séculos atrás. Lá no começo dos tempos, aonde Deus muitas vezes era visto como um ser maligno, como um ser mau, que punia as pessoas pelos erros que eles cometiam. Jogava aquelas pessoas que não estavam na linha no fogo eterno do inferno. Com o passar do tempo, foram apresentadas para a humanidade novas versões de Deus.
E então, como passados os tempos, vieram os ensinamentos trazidos por Moisés, que ainda tinha um Deus que punia. Mais adiante, algo em torno de 1800 anos após Moisés, ou melhor, não é tanto tempo assim, um lapso de tempo aqui, veio Jesus. E Jesus nos trouxe um Deus bom, nos trouxe um Deus bondoso, nos trouxe um Deus que é bom. Ele nos mostrou um outro aspecto de Deus, mas o homem, ainda, com a necessidade de poder, talvez preferiu ficar com aquele Deus que punia, por interesse dos imperadores, por interesse de reis, que acabaram por volta do início dos tempos, em torno de 300, 500 anos após Cristo, declarando então a igreja como sendo o norte, digamos assim, para eles comandarem os seus impérios. E aí começou interesses políticos. E os verdadeiros ensinos do Cristo foram se perdendo por interesses de imperadores e reis que preferiam muitas vezes usar aquele Deus mau para dominar o povo. Usar um Deus que pune para dominar o povo. E hoje ainda vemos isso acontecer dentro de certos ambientes aonde ainda muitas vezes se usa um Deus mau, que pune, para intimidar as pessoas a seguirem na linha, causando medo nas pessoas. E existe um ensinamento que diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E o Espiritismo, com a missão de restabelecer as verdades, uma doutrina trazida exclusivamente por espíritos de ordem superior, codificada por Allan Kardec, nos liberta de um Deus mau, nos liberta de um Deus que pune e nos mostra um Deus bondoso. Nos mostram leis divinas criadas por Deus que regem todo o universo, que regem a vida. Nos mostra como funciona a justiça divina. Nos mostra o porquê que sofremos. Nos mostra o porquê das dores da alma. E toca lá no fundo do nosso coração, trazendo Jesus como guia e como mestre. Jesus como guia e como mestre, talvez porque Jesus, um espírito crístico, de altíssimo gabarito, um espírito puro, enviado à Terra para nos ensinar o verdadeiro sentido de amar, o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido do perdão. Esse Jesus muitas vezes incompreendido, esse Jesus que foi julgado, que foi condenado por aqueles reis, por imperadores, que preferiam ainda aquele Deus mau, porque o Deus mau é mais fácil de dominar o povo. E a doutrina espírita veio restabelecer isso através
dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos e codificado por Allan Kardec. Doutrina Espírita essa, surgida no ano de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Foi a primeira publicação de Kardec. Lá foi que surgiu os termos Espiritismo, os termos espírita, a palavra médiuns, que não existiam até então. Mas não existiam médiuns antes do Espiritismo? Existiam. Existiam com outras denominações, com outras palavras, derivadas do hebraico, nives, que significa profetas. Profetas, eram médiuns, que traziam a mensagem ditada por espíritos e levavam às multidões, aos povos, da mesma maneira que ocorre hoje. Então não mudou a mediunidade. Não mudou. Apenas Kardec trouxe termos novos, trouxe informações novas. E muitas pessoas às vezes condenam a doutrina espírita, nos dirigem de maneira até agressivas contra a doutrina espírita, talvez por desconhecer que a Bíblia é um livro totalmente psicografado, do início ao fim. Totalmente. É a palavra de Deus viva. Realmente. Ensinamentos que foram trazidos por espíritos através de profetas que ali colocaram. Talvez interpretada de forma equivocada, mas que o Espiritismo, com o senso da razão, junto com a ciência, vem elucidar muitas coisas que às vezes fugiu da compreensão humana naqueles tempos. Quando diz lá na Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Aí a doutrina espírita vem e nos diz assim: não foi assim. O mundo foi evoluindo durante milhares e milhares de anos, até que chegou aonde está hoje. E nos ensina que, na verdade, foram eras que o planeta passou. Então, está errado o que está na Bíblia? Não, não está errado. E eu li essa semana ainda, num grupo de estudo, semana passada, perdão, num grupo de estudos nossos, que, na verdade, a interpretação é um pouco equivocada. Pois a ciência já comprovou que cada etapa que está na Bíblia, que cada dia está exatamente conforme foi criado o mundo. Conforme a ciência diz que o mundo surgiu, que o mundo evoluiu. No princípio, Deus criou, está lá, começou da mesma maneira, só que não levou um dia, levou milhares de anos. Então ali está simplificado, mas o entendimento é o mesmo, talvez com uma interpretação um pouquinho diferente, porque os Espíritos vieram nos esclarecer. Então, depois do Livro dos Espíritos, em 1857, Kardec lançou, em 1861, o Livro dos Médiuns. Livro esse que norteou os trabalhos mediúnicos, nos ensinou como acontece a mediunidade, o porquê acontece a mediunidade, nos ensina que a mediunidade ela não é exclusiva
da doutrina espírita, a mediunidade ela existe dentro de todas as religiões. Não é porque a pessoa é médium que ela é espírita, ela pode ser um médium católico, ela pode ser um médium evangélico, mas ela não deixa de ser um médium. E Kardec explicou o que é essa mediunidade. Qual as maneiras da mediunidade? Como é que ela acontece? Os tipos de médiums que existem? Como conduzir a mediunidade de forma sadia, responsável? A importância da transformação moral, ele já está aprendendo. Depois, em 1864, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma nova Bíblia? Não é uma nova Bíblia. São os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus explicadas pela luz dos espíritos superiores. Mas quem eram esses espíritos superiores? Muitos deles espíritos conhecidos da igreja. Santo Agostinho, como foi lido no trecho do Evangelho, no começo da palestra. Entre outros que participaram, que ajudaram nessa codificação. Depois, em 1865, Kardec lançou o Céu e o Inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. Ele veio explicar como é que funciona a justiça divina. O que é o céu? O que é o inferno? O porquê que sofremos? O que acontece após a morte, após o desencarne? Depois, em 1868, Kardec lançou a Gênese, que foi o último livro, então, da codificação espírita. Consideramos os 5 livros bases do Espiritismo. Depois disso ainda veio a Revista Espírita, veio obras póstumas, enfim, teve outras obras de Kardec. Todos os ensinamentos da doutrina espírita estão contidos nesses 5 livros. Todos. Mas, aonde queremos chegar quando falamos assim, o que é ser espírita, então? Pergunto para as pessoas que já estão há mais tempo na doutrina espírita: qual é o primeiro princípio da doutrina espírita? Em que a doutrina espírita acredita em primeiro lugar? Questão 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Então, em primeiro lugar, a doutrina espírita tem Deus como princípio básico, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Em segundo ponto, a doutrina espírita, ela nos ensina então, ela nos fala sobre a existência e sobre a sobrevivência dos espíritos depois da morte do corpo físico. Ela nos ensina que a morte não existe. Mas só a doutrina espírita que veio nos ensinar que a morte não existe? Não. Jesus já nos ensinou que a morte não existe. Os profetas já nos ensinaram que a morte não existe. Quando se comunicavam com espíritos ancestrais, muitas vezes de espíritos no Velho Testamento, então ali já mostra que já existiam a comunicabilidade com os espíritos. A morte não existe. Jesus já nos ensinou quando nos prometeu a vida eterna. Se a morte existisse, Jesus não teria falado em vida eterna. Se a morte realmente existisse, e quando a gente morre acabasse tudo,
Qual é o sentido de buscarmos Deus? Qual é o sentido de sermos bons se quando morre tudo acaba? Então Jesus já nos ensinou. E a doutrina espírita vem e reafirma que a morte não existe. Comprova cientificamente, através de manifestações mediúnicas, a continuidade da existência. Nos comprova que quando morremos, continuamos a vida exatamente do mesmo ponto que paramos, com nossas dores, com os nossos sofrimentos. Que a continuidade da existência muito depende da maneira com que vivemos hoje. Bem viver para bem morrer, já ensina Divaldo Franco. Só que a doutrina nos traz um pouco mais. A doutrina vem e nos fala então da pluralidade das existências. Que voltamos muitas vezes. Que reencarnamos quantas vezes for necessário para o nosso melhoramento e para o nosso aprimoramento moral. Nos diz que não é a primeira vez que estamos no planeta Terra. E que essa não será a última. Porque ainda temos muito que evoluir. Estamos apenas num planeta de provas e expiações. Ainda muito vamos ter que evoluir. Então me pego às vezes olhando na internet, e esses dias me deparei com uma pessoa lá, com uma vidente, que ela ensinava as pessoas a saberem quais são os indícios de que essa pessoa está na sua última reencarnação. Talvez mais gente já viu isso na internet. Eu vou dizer para vocês assim, que viagem. Com toda certeza, nós não estamos na nossa última reencarnação. Nós temos muito que caminhar ainda. Nós vamos morrer e nascer, morrer e nascer. Aprender, evoluir, essa é a lei. Até chegarmos num ponto que ainda está longe de nós, que não precisaremos mais reencarnar. Mas até lá, o caminho é longo. Talvez não chegamos nem na metade do caminho. Então, não podemos descansar nunca. Reencarnação, justiça divina. São duas coisas que andam juntas. Eu hoje, depois de conhecer a doutrina espírita, e quem está aqui que estuda a doutrina espírita, concorda comigo, que não há como explicar a justiça divina sem a reencarnação. Não existe como. Porque como que você vai falar de justiça divina? Como é que você vai entender o porquê do sofrimento sem a reencarnação? Como é que você vai me explicar que uma criança merece sofrer com defeito? Como é que você vai me explicar que Deus permita que alguém entre dentro de uma creche e que mate dezenas de crianças? Como é que alguém vai me explicar que Deus permite que o mal aconteça se nós pregamos que Deus é bom, que Deus é justo? Não tem como. Como é que alguém vai me explicar uma pessoa que adquire uma doença e que sofre por essa doença por um longo período? Como é que você vai me explicar a justiça divina perante essas tribulações da vida sem a reencarnação? Que nos mostra então que o sofrimento faz parte da evolução. Que o que estamos vivendo aqui hoje é fruto do que fizemos no passado, numa outra vida.
que colhemos aquilo que plantamos. Sem reencarnação não existe justiça divina, porque daí Deus não seria bom, Deus não seria justo. Então a doutrina espírita, ela nos traz essa compreensão. Ela nos diz que temos livre-arbítrio. Ela não nos proíbe de nada mais. Ela diz: você pode fazer o que você quiser da tua vida. Porém, você tem que saber que tudo que você planta, você colhe. Colha amor, plantando amor. Plante a busca pelo conhecimento e colha o conhecimento. Plante ódio, colha ódio. Plante rancor, colha rancor. Você colhe o que você planta. Temos o livre-arbítrio. A doutrina espírita não proíbe nada. Vocês jamais vão ver dentro de uma casa espírita alguém vir falar assim: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Vamos no máximo dizer: não é recomendável. Pode ser que às vezes essa atitude cause um problema futuro. Mas temos o livre-arbítrio, temos a liberdade. A doutrina espírita nos traz de forma consciente, de forma ampla e com muita responsabilidade a questão da comunicabilidade com os espíritos. Nos mostra que é possível haver esse intercâmbio e nos ensina mais. Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos superiores se os espíritos desencarnados podem influenciar a nossa vida, e a resposta é: podem, tanto que muitas vezes são eles que os guiam. Olha a importância disso. E como vamos fazer para ser guiados por espíritos bons? Sendo bons, porque atraímos espíritos bons. Quer ser guiado por espíritos ruins? Faça o mal. Eles adoram. Mas a escolha é sempre nossa. Temos o livre-arbítrio. Então o espírita, ele encontra no espiritismo as respostas sobre as questões existenciais. Ele se sabe imortal em mais uma experiência transitória na Terra. Somos imortais. Não morreremos jamais. Então o espírita, ele tem essa consciência. E ele, tendo essa consciência, ele busca aliar então a vigilância, a oração, para tentar não se perder nas lutas, naquelas lutas diárias, naquelas batalhas que travamos com as nossas imperfeições. Sabe que o orgulho, sabe que o egoísmo são os maiores inimigos que podemos ter. E precisamos trabalhar se melhorando nesse aspecto. O espírita entende que fora da caridade não há salvação. É uma máxima da doutrina espírita. É fazer o bem pelo bem. O amor pelo amor. Estender a mão ao próximo quando necessita. Dar um abraço em quem muitas vezes só precisa do silêncio, para que possa expressar o seu sentimento e as suas dores. O Espiritismo não diz que fora do Espiritismo não há salvação. O Espiritismo nos ensina que fora da caridade não há salvação. Então, independente
da crença, independente da religião que você frequenta, independente daquilo que você acredita, que você crê. O Espiritismo nos diz que basta ser bom, que basta nos esforçarmos no dia a dia para que consigamos atingir o objetivo máximo, que é evoluir. E se nós sairmos dessa existência um pouquinho melhor, já valeu a pena. Já valeu a pena ter vivido. Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. O espírita é perfeito? Tem que ser perfeito para ser espírita? Não. Tem que se esforçar em ser melhor. Tem que se esforçar em tentar a cada dia ser um pouquinho melhor. Não julgando, por exemplo, não apontando o dedo para as pessoas, acusando-as, querendo muitas vezes impor as coisas. Temos um livre-arbítrio, temos a livre vontade. Aprender a respeitar as crenças, as opiniões diferentes. Aprender que o sofrimento eleva. Aprender que não nos podemos fazer de cegos perante os sofrimentos alheios. Aprender que muito podemos fazer pelo próximo quando se esforçamos, ao menos um pouquinho. Kardec, na questão 839, ele pergunta se é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós. Tipo assim, falar mal das religiões alheias, né? Criticá-los pelas suas crenças. Então Kardec responde, os espíritos respondem para Kardec que é falta de caridade e ofende a liberdade de pensamento. Então temos o dever, como espíritas, isso é ser espírita, respeitar as crenças alheias, respeitar a maneira com que as pessoas pensam e se expressam, abraçá-las com o mesmo carinho que abraçaríamos um irmão nosso de movimento espírita. Que quando ele entre dentro dessa casa não seja lhe questionado qual é a sua religião. Não nos interessa qual a religião de ninguém aqui. O que nos interessa é o quão bom podemos ser. E na questão 842, Kardec ele traz uma importante conclusão. Ele diz assim, que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa ou nociva. Então, a partir do momento que qualquer instituição que se diz religiosa e cristã nos diz que não podemos se misturar com os outros, porque a nossa é a certa, os espíritos dizem que é falsa ou nociva. Porque somos todos filhos de Deus, somos todos cristãos, todos, independente da religião. E eu me permito utilizar agora uma analogia que foi me contada no sábado passado, lá em Pouso Redondo, pela dona Luzia. Quando ela falava do seu pai, que foi um homem muito sábio, né, dona Luzia? E ele falou que as religiões são como, mais ou menos, vou usar minhas palavras assim, talvez eu não fale exatamente como ele falou, mas
é a mesma. Ela não dizia que o pai dela era um homem muito sábio. E um dia ele chegou e disse que as religiões, na verdade, são como uma árvore, onde cada religião é um galho e o tronco é Deus. E todas esses galhos estão ligados no caule, no tronco da árvore. O objetivo é o mesmo, é levar a Deus, é aproximar a Deus, todos estão ligados a Deus. Talvez a maneira de interpretar é diferente, talvez a maneira de compreender é um pouco diferente, mas todos têm um único objetivo: levar a Deus. Então, não nos escandalizemos com as crenças alheias, sejamos compreensíveis, sejamos amorosos. E é assim que se identifica um verdadeiro espírita. É isso que é ser espírita. É não tentar enfiar de goela abaixo nas pessoas os cremos, e sim como os exemplos, como o trabalho, a honestidade, a moral reta, o exemplo, mostrarmos que somos pessoas do bem, que somos pessoas boas, que buscamos Deus, que temos Cristo como mestre, temos Cristo como guia. E eu pergunto para vocês, e aquelas religiões que não têm Cristo como mestre? Que não têm Cristo como guia? Como é que fica? Não serão salvos? Muito pelo contrário. Todas as religiões têm na sua essência, todas as crenças, algum ser que em determinado momento da humanidade veio e trouxe os ensinamentos lindos, puros, que conduzem a Deus da mesma maneira que Jesus. Talvez nós cristãos espíritas, temos Cristo como guia. Pois na época da codificação espírita, quando foi feito, os espíritos que ali estavam, os médiuns que ali estavam, Allan Kardec, enfim, eram cristãos. E para os espíritos superiores era mais fácil para cristãos chegar e dizer assim, quando lhes perguntado qual o modelo e guia, eles respondessem: ver de Jesus, estava mais ao nosso acesso. Mas lhes pergunto, se a doutrina espírita fosse trazida por espíritos superiores que fossem budistas, qual seria a resposta dos espíritos superiores para aqueles? Talvez seria ver de Buda. Se fosse de outras denominações, talvez iriam ver de Cristo. Mas nos foi trazido o exemplo de Jesus. Ver de Jesus, porque somos cristãos. Então seguimos os ensinamentos dele, que nos levam ao bem. Como levam ao bem, como levam à elevação, como levam ao amor, os ensinamentos de Buda, como levam os ensinamentos de Krishna, como levam os ensinamentos de vários outros que habitaram a Terra, e levam a Deus da mesma maneira, do mesmo modo. Então, meus irmãos, o que é ser espírita? Ser espírita é compreender que a vida continua. É compreender que o dia que desencarnamos, vamos encontrar no outro lado, talvez aqueles que já foram antes da gente. Muitas vezes vemos a morte como uma tragédia, mas muitas vezes a morte é apenas um voltar para casa.
E para bem morrermos, é necessário que bem vivamos, fazendo o bem, pregando o amor, esticando a mão a quem necessita, cedendo o ombro a quem precisa chorar. Esse muitas vezes é o maior exemplo de caridade, de amor que alguém pode dar. Emprestar o ombro a quem precisa chorar. E é isso que a doutrina espírita nos propõe. Que sejamos exemplo de amor e de caridade. Que aprendamos a perdoar do fundo do nosso coração, que aprendamos a não guardar mágoa, que aprendamos a não guardar rancor, que aprendamos a viver, mas a viver de uma maneira pura, de uma maneira simples. Não que não possa ter os luxos da vida moderna, mas que esses luxos não nos tenham, que possamos usufruí-los, mas de maneira consciente. Que não tenhamos apego excessivo à matéria, para o dia que desencarnarmos, não ficamos presos àquilo que achamos possuir. Que possamos nos libertar, e esse é o verdadeiro sentido da morte. Se libertar das vestes que nos prendem do corpo físico e seguir no plano espiritual, trabalhando. Temos exemplos de trabalhadores que desencarnam e continuam trabalhando, ajudando aqueles que precisam, bons espíritos. Que possamos ser um dia bons espíritos. Que possamos, o dia que partirmos, termos a certeza que deixamos aqui bons exemplos. Que no dia que partirmos, possamos saber que fomos bons espíritas e bons cristãos. Que lá do outro lado possamos voltar e auxiliar aqueles que aqui ficam. Mas não vamos esperar desencarnar para fazer isso. Vamos começar já. Dá tempo. Dá tempo. Dá muito tempo. Dá para trabalhar bastante. Isso é ser espírita. É ter o amor no coração. É ter o entendimento da vida e da justiça divina. É saber que a vida continua. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui, como já disse. Agradeço a vocês por terem me ouvido. E eu espero que essas palavras simples, mas humildes e singelas, cheguem no coração de cada um de vocês. E lembramos que não basta apenas vir a uma casa espírita para ser espírita. É necessário agir como espírita. É necessário ser um homem de bem. Muito obrigado a todos vocês.